O fato de você estar aqui significa que você persevera. Amém? Você está perseverando, você não desiste, né? Eu desejo falar amanhã com a igreja, se o presbitério seguir me suportando ali, amor. Eu quero falar com a igreja sobre a importância da visão. A importância da visão. Quero compartilhar essa palavra amanhã com os irmãos. Eu falei um pouquinho em Natal, durante a cerimônia lá do casamento de Fonseca. Depois, em Recife, eu fui um pouco mais abrangente no tema lá com os irmãos. Mas amanhã eu quero ver se eu conecto essa palavra com tudo que o Espírito Santo tem falado conosco aqui sobre a perseverança. Por quê, Franco? Porque se Deus não for contemplado, se nós não vermos com os olhos de Deus, se a gente não tiver as visões celestiais de verdade, dificilmente a gente consegue perseverar, dificilmente a gente consegue permanecer. Essa é a real, essa é a realidade. E quando eu falo de visão, acho que foi bem esse o resumo da conversa ontem, tanto em Recife quanto em Natal, as pessoas em geral associam visão ao futuro, sempre ao futuro. Fulano é um profeta. Quando fala de visão profética, então parece que casa, né? Embora a visão profética é quase uma redundância, porque a profecia é a visão. A profecia é a visão. Quando alguém diz, quando você cita lá Provérbios dizendo que não havendo profecia o povo se corrompe, você, na verdade, está dizendo não havendo visão. Acho que tem até uma versão antiga que dizia não havendo visão o povo se corrompe. Então a profecia é a visão. Mas a visão não fala apenas de olhar o que vem, o futuro. Ter visão é contemplar também o presente. É compreender o que Deus está fazendo hoje. Uma pessoa sem visão profética, vou usar essa expressão, sem visão, ela não é incapaz de louvar a Deus, porque ela não vê Deus movendo na vida dela hoje. Ela fica travada, confusa. Ela murmura, ela se queixa e, em alguns momentos, ela desiste até de esperar e confiar em Deus, de perseverar. Eu posso dizer para você que o que mais sustenta a perseverança é a visão que você tem, quando você tem visão celestial, quando você de verdade consegue ver o que Deus está vendo. Como Ele vê aquela situação, o drama que você está vivendo, a luta que você está passando. Como é que Deus vê isso? Como Deus enxerga o teu momento, a tua prova, a tua queda? Como Deus vê? Como Deus vê o teu pecado, a tua disciplina? Como Deus vê isso tudo? Isso quando você enxerga, aí você começa de verdade a dizer, não, tudo coopera para o meu bem. Você vai louvar o Senhor, porque você enxerga. Então é importante demais. E quando você tem essa luz, essa visão, você também está apto para passar por alguns testes, algumas provas, né? A visão, ela te permite perseverar passando pelas provas, pelos testes de Deus, que Deus permite que aconteça nas nossas vidas, né? Eu quero falar hoje sobre um teste com vocês. O teste vou batizar assim, do deixa-me. O teste do deixa-me. O que é isso, Franco? O teste do deixa-me. Eu vou pegar aqui pelo menos três histórias. Três histórias, né? A primeira história nós vamos encontrar lá em Gênesis, no final do capítulo 12, ali, iniciando o 13.
Deixa eu ver aqui, a partir de que versículo. No final do capítulo 12, quando apareceu Abraão, vou pegar aqui uma outra versão, que eu acho que a versão RA, ela vai me dar mais... Tem texto que fica mais claro, né? O capítulo 12 de Gênesis é o chamado de Deus a Abraão. Vocês lembram disso? E vocês sabem que quando Abraão ele sai da sua terra e da sua parentela, Deus aparece para ele, faz promessas a Abraão. Você vai ver que ele também passa pelo Egito, quando sucede aquele problema lá com Sara, né? Sarai ainda, né? Sua mulher, que era linda, era formosa de aparência, e em seguida, ele, na sequência já no início do capítulo 13, ele saiu com Ló. Ló é o sobrinho dele, né? Mas diz a Escritura no versículo 7 que Ló, houve uma contenda, capítulo 13, houve uma contenda, uma briga lá entre os pastores do gado de Abraão, né, com os pastores que cuidavam lá de Ló. Ambos eram ricos, prósperos, né? Ricos, prósperos. E eu não sei quantos de vocês já avaliaram bem essa história no momento em que Abraão chama Ló. Ali está nesses finais. Também acho que tem alguma coisa no capítulo 12. Eu lembro que... o capítulo 12 eu acho que ele é importante também porque ele tem alguma informação sobre as terras, né? Sobre a terra de Ai, Oriente, Ocidente e Oriente. Né? Ocidente, se não me falha a memória, é Betel, né? E Ai é o Oriente, e parece que eles estão ali no primeiro momento entre essas duas terras. A gente fala Betel, mas Betel, na verdade, quem dá o nome depois, posterior, é Jacó, que vai dar o nome Betel, mas aí, como Moisés está escrevendo, ele já faz referência a um local geográfico que as pessoas entendiam Betel, mas eu acho que antes de Betel era Luz, se não me falha a memória, era Luz, lembram? Quem deu o nome Betel foi Jacó, quando teve aquele sonho, né? Depois a gente vê aqueles sonhos se cumprindo em Jesus, mas eu acho que capítulo 2, mas o 13 vai contar a história exata de Abraão e Ló. E eu não sei quantos de vocês já pararam para avaliar a proposta que Abraão faz a Ló, porque ele vai dizer, no versículo 8 ali, ele vai dizer: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, né? E ele faz uma proposta, ele fala assim: poxa, acaso não está diante de você toda a terra? Eu peço a você que te apartes de mim, que me deixe. Olha, me deixa. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí, então, Ló, ele olhou a Campina do Jordão, né, Modesto? Essa história é bem conhecida. Ele viu que era tudo bem, bonito, regadinho. E aí, então, ele partiu para as bandas do Oriente. Então, obviamente, Abraão seguiu, foi para o Ocidente, terra de Canaã. Vocês conhecem a história, onde Deus faz a promessa a ele e tal. Mas você já reparou que a vida de Ló, ela não prospera? Quer dizer, ele era rico já, mas a hora que ele desconecta de Abraão, ele começa a ter muitos problemas. Acho que o primeiro grande problema foi aquela guerra dos 4 reis contra 5 reis, lembram? Que acaba Ló sendo levado cativo.
E Abraão, quando soube, foi informado, ele reuniu lá seus empregados, acho que cerca de 300 homens, e partiu em combate, foi lá e resgatou Ló. E resgatou os bens de Sodoma. O rei de Sodoma, acho que até fez uma proposta para ele, olha, cara, fica com tudo que você ganhou, com a riqueza toda, e eu só quero as pessoas de volta. Senão, como é que o cara vai reinar sem gente? Né? Devolve as pessoas para eu seguir reinando. Mas os bens você pode ficar mais. Abraão não quis. Abraão falou assim, não, de forma alguma. Ele disse, não. Acho que ele dirigiu ali para alguns valentes que combateram com ele pegar seus despojos, mas eu não quero que vocês digam que eu enriqueci por causa de vocês. Mas nessa ocasião também ele encontrou Melquisedeque, lembra? E também deu o dízimo de Melquisedeque. Ele acabou dando o dízimo de tudo. De todas as coisas, né? Você lembra dessa história, não lembra? Mas logo depois está lá em Sodoma e Gomorra, aquela história lá triste. E eu fico pensando assim, cara, será que Ló fez uma boa decisão quando Abraão disse, me deixa? Sabe que aquilo não foi um teste para ele? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você conhecesse a história de Abraão como você conhece, como Deus chamou Abraão, como Deus falou com Abraão, como Deus falou, olha, eu vou estar contigo, vou te abençoar, vou te prosperar, e Abraão chegasse para você e desse essa cantada assim, que nem já deram em Modesto uma vez. Cara, não, é o contrário, Modesto. Me deixa. Você deixaria, Abraão? Ou você faria tipo Eliseu com Elias? Ou você faria como fez Ruth com Noemi? Conhecendo a história de Abraão. Parece que Ló é destituído de uma visão. Parece que Ló ele só contempla o que ele tinha. Inclusive, Ló era bom para contemplar as coisas, porque ele olhou a Campina do Jordão e falou, é aqui que eu vou. Eu acho que ele pensou que podia prosperar sem a bênção de Deus, porque a bênção estava sobre Abraão. Então, embora Abraão disse, me deixa, eu penso, de verdade, que Ló deveria se humilhar e dizer, cara, eu não vou te deixar, não. Eu não te solto, mas nem por nada. E curioso da história, que diz que ali está entre Betel e Ai, curiosamente, Betel significa casa de Deus, e Ai, depois você pode pesquisar, é monte de ruínas. Então, a banda do Oriente, para onde vai Abraão, para onde vai Ló, é um monte de ruínas. E mais tarde, a gente sabe que Abraão ficou no Ocidente, né, onde está a casa de Deus. Então, a escolha é complicada. Alguém pensa assim, não, mas ele escolheu errado, ele foi para um monte de ruínas. Não, mas eu acho que Deus está mostrando para a gente que quando a gente é guiado pelos nossos próprios olhos, quando a gente não enxerga, não tem visão celestial, a gente faz escolhas muito ruins. A gente faz escolha baseada na nossa visão humana. É para cá que eu vou, porque aqui é bom. E não deixa Deus te guiar. Não é orientado, não é guiado por Deus, de fato. Inclusive, você aceita romper alianças, pactos, compromisso, proximidade, coisas importantes, com um olhar totalmente carnal. Quantas pessoas com olhar carnal escolheram, por exemplo, ir para o primeiro mundo? É que, claro, quando você vê Facebook, Instagram, todo mundo está nos Estados Unidos, por exemplo, é lindo, maravilhoso e próspero. Vai lá ver. Vai de verdade constatar as coisas. Vai ver. Ah, fulano está na Europa. Vai ver. Nós aprendemos ao longo dos anos que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não interessa onde é. Não interessa onde é. Bom é estar
com o Senhor. E vou tomar emprestado agora a conversa da nossa querida Ruth com Noemi. Vamos lá? Para Ruth? A Ruth é muito interessante. Está logo no capítulo 1, logo, no iniciozinho de Ruth. Né? Ruth, Noemi fala para as suas noras, versículo 8, vão agora e voltem cada uma para casa. Você sabe que Ruth ficou viúva, né? Perdeu os filhos também. E ela tinha 2 noras, uma se chama Orfa, não é isso? Não é órfã, não, é órfã. Acho que é gazela o significado de órfã. E Ruth é amizade. Esse é o significado de Ruth. Então ela tem 2 noras, uma gazela, né? E a amizade. E ela propõe para a gazela e para a amizade, ó, me deixa. Me deixa. É hora de me deixar, né? Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes. Abençoando a cada uma na casa do seu novo marido. Já disse que já abençoando. Deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse, esta noite tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Aguardariam, ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Rapaz, essa conversa de Ruth com Noemi deveria ser inspiração para vários matrimônios. Matrimônio. Então Noemi disse, veja sua cunhada. Sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Vá você também com ela. Deixe-me. Porém, Ruth respondeu, não, a versão antiga, não me instes para que te deixe. Né? Não insista para que eu a deixe e nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que eu for, onde quer que você for, irei eu. E onde quer que repousar, ali repousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. E a gente para aqui, né? Mas acho que os casais deviam seguir lendo. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Por que eu estou falando isso? Porque imagina um casal cristão falando sobre divórcio. 2 crentes falando sobre divórcio. Com uma aliança que fizeram diante do Senhor. E conversando naturalmente com a cabeça mundana sobre cada um vai para um lado, porque eu não te aguento mais. Porque os nossos problemas suplantaram tudo. Imagina um negócio desse. Imagina essa mulher aqui, essa moabita, falando com a sua sogra. Com a sogra. Gente, sinceramente, é um absurdo. Abcego e abmudo, tudo junto.
um cristão falar com a esposa, ou a esposa falar com o seu marido, dizer, não, acho que é melhor a gente se separar mesmo. Cara, o que você tem na cabeça? Você não conhece o Senhor, não? Um absurdo. O pacto matrimonial, esse já declara, é até que a morte nos separe. Esse foi o pacto que a gente fez. Pô. E Ruth tem coragem de dizer que Deus me castigue, me pegue, me castigue mesmo, se outra coisa, a não ser a morte, me separe de ti. Misericórdia. Olha isso, eu fico quebrantado. Denise sabe o que eu penso. Eu falo com ela. Denise sabe que as coléricas, às vezes, falam bobagem, né? A mulher nem fala essa besteira aqui. Nem comenta, porque nada, absolutamente nada, além da morte, vai nos separar. Nem quando a gente está cansado de mim, eu falo, agora tu vai ter que me levar até o final. E eu vou ser. Porque absolutamente nada, eu não aceito nada além da morte. E vou estender uma coisa, vou ser mais absurdo agora com vocês. Eu tenho aliança com irmãos que eu considero o mesmo peso. E alguns de vocês estão aqui. A grande maioria está aqui. Você pode ir embora, querer me largar, desistir de mim, não aceitar uma disciplina, querer meter o pé. Mas no que diz respeito a mim, eu não abro mão de você, como aquela canção que Flecha canta, mas tem uma parte lá que eu escrevi. Eu não abro mão de você. Não abro mão de você. Você, Lei, não abro mão. Não importa, o cara pode ir para qualquer canto. Não abro mão. No que depende de mim, eu não abro mão. O cara pode falar, passar, não querer mais me ver, ficar bicudo, mas eu não abro mão. Aí por quê, Franco? Porque eu tenho compromisso contigo, uma aliança. A gente às vezes ceia, fala, troca a palavra. Quantas vezes a gente troca a palavra, Modesto? Nossa primeira aliança ser oficial, Modesto, foi em 87? 87? 87. Quanto tempo faz isso? Talvez alguns que estão aqui não eram nascidos. Com certeza, alguns que estão aqui não eram nascidos. Meu filho não era nascido em 87. Oi? 35 anos. A gente pode até fazer bolinho, Modesto. Vamos fazer um bolinho aí? Aquela segunda, aquela renovação da aliança. Cláudia não vai perder a oportunidade, né? Mas tem uma vez também que nós nos ajoelhamos diante da igreja, 94 para 95, e choramos no Réveillon e pedimos perdão pela quebra da unidade, porque alguns irmãos deixaram a gente, foram embora, como o Rafael Flores foi lá, embora do presbitério de Santiago. Mas não porque os irmãos colocaram ele para fora. Os irmãos nunca colocaram Flores para fora. Só tentaram tratar do Flores. Só tentaram cooperar. Eu sou testemunha disso. Anderson Paz também, que participou, acho que, da última Lima lá do Flores. Somos testemunhas. Não foi um sai que a gente não te aguenta mais. Não, a gente vai te chamar até o final. Inclusive te corrigir também, até o final. Pô. Não abro mão. Nenhum irmão que saiu do nosso convívio saiu porque a gente abriu mão dele. Nenhum. Pode pegar a história, as nossas histórias. Nenhum. O meu pastor um dia falou comigo, me deixa, Paulo Velt. Falou, você pode ir embora. Deu cartão, inclusive, vermelho para a gente. Eu tenho uma experiência assim, irmãos. Um dia, eu fiz uma solicitação à denominação que eu pertencia, porque nós criamos no batismo com o Espírito Santo.
E nós participávamos de uma instituição, de uma denominação que no seu estatuto constava, falava contra o ensino do batismo com o Espírito Santo. E eu fiz uma declaração de que nós não estávamos de acordo com aquele estatuto, com aquele ensino, mas que nós seguíamos juntos, apesar de tudo. Meu pastor levou para uma assembleia, como toda denominação congregacional faz, alguns aqui faziam parte, talvez marido de Heraldo estivesse até nessa assembleia. E lida a minha carta, os irmãos acharam que era uma grande ofensa, um deles, mais nervoso, achou que era uma ofensa contra a denominação. E aí decidiram unanimemente nos excluir a todos. Fonseca, Minho, toda a galera lá de Adulão foi excluída numa única reunião. Fomos excluídos. Eu tenho essa carta, inclusive, da exclusão. Tem a carta da exclusão e tem a carta que eu escrevi. Aí fui lá para o meu pastor, eu tinha uma palavra de Deus para o meu pastor. Sabe qual era a palavra que eu tinha para ele? Não me enches para que te deixes. Porque o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Então, o Senhor não tem como se livrar de mim. Pode me excluir, pode fazer qualquer coisa, eu estou aqui. E segui com as minhas obrigações, indo lá. Os caras deviam achar ridículo aquilo. Imagina, você excluir um grupo e eu, cara dura. Os irmãos que estavam comigo, eles me instigavam a dividir. Um livro naquela época me ameaçou muito, engraçado. O livro não fala nem disso. O livro é do Pong Show, muito mais que números. Sei quantos leram naquela época, era um livro que quem estava lendo, discipulado, grupo caseiro. E ao ler aquele livro, Pong Show, em algum momento depois mudou o nome para Davi Show, né? Alguém lá da Assembleia de Deus falou, cara, a gente não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, nós somos a maior igreja do mundo. O que tem a ver com a Assembleia de Deus, rapaz? Não tem nada, a gente tem grupo caseiro, coisa e tal, vamos sair da Assembleia de Deus. Aí Pong Show respondeu assim, Deus une. Deus não divide, Deus une. O amor une. Bom, aquela frase do livro valeu o livro todo para mim. Acho que eu não li aquele livro nem por causa do grupo, só li aquele livro para ler aquela frase. Deus falou, é assim que eu sou. Eu vi com os olhos de Deus aquela situação. Eu falei, não, Deus não quer isso para a minha vida, nunca. Eu não vou aceitar isso nunca. E segui naquela insistência louca. Uma insistência louca. E aí, por fim, meu pastor fez um evento, chamou os ingleses lá para ministrar uma palavra, fez um evento, assim, internacional, um grupo lá da Inglaterra ia ministrar, e eu soube, não me avisaram não, eu soube. O que eu fiz? Fui com a galera toda. Chegamos cedo, né? Falei, gente, vamos chegar cedo, tem compromisso lá, os irmãos, tem que ir mesmo. Falei, não tem que ir. Eu vou, se vocês quiserem me seguir, venha comigo, pô. Eu vou. Aí está aquela cabeçada lá todinha. Mas foi muito interessante esse tempo, porque a maioria dos irmãos que congregavam, meu pastor, não foram. Poucos que estavam lá estavam servindo, tipo na cozinha, coisa e tal. Então ficou aquela... a maior parte era gente. O grupo todo eu acho que era gente. Acho que no primeiro dia só tinha gente. Mais uns 4 gatos pingados. E os ingleses estão falando ali como se fosse a congregação do meu pastor. E depois começou a elogiar para ele. Povo bom, né, cara? Povo animado, canta. Começou a constrangê-lo. E ele aguentou um primeiro dia, mas no segundo dia ele não suportou mais, que estava lá a gente de novo. Lá. E o cara tecendo altos elogios, porque o pessoal conversava, era trivia lá no inglês, aí depois batia papo, fazia pergunta. O pessoal estava inteirado, né? E o cara, mais uma vez, falou, cara, que congregação bonita que você tem aqui. Mas não tinha ninguém, nada ali, era tudo do pessoal que ele excluiu. Quando terminou aquele evento, irmão, ele pegou a carta que nos excluiu. Não sei se Marilda estava lá, não sei se... E rasgou a carta, Marilda. Peitou todo mundo, peitou a Assembleia, peitou tudo. Leu a carta da exclusão e rasgou a carta da exclusão ali. Falou, eu me arrependo de ter feito isso com vocês. E aí, me convidou para ministrar no primeiro domingo. Me convidou para estar lá no primeiro domingo, para ministrar. Eu nunca o deixei.
Eu falei, não. E seguimos amigos, aí acabou. Aí daqui a pouquinho apareceu o Ideraldo lá e tal. E seguimos amigos, daqui a pouquinho o Ideraldo estava lá em casa. Bem, a história, depois pergunta do Ideraldo, que a história do Ideraldo já está. Você já conhece mais, está a fiarada dele aí, esposa. Mas Deus nunca falou isso. Sabe, eu dou graças a Deus que no dia que meu pastor faleceu, foi sepultado, eu estava vindo para o Rio de Janeiro, tive o prazer, a bênção, a honra de estar lá no sepultamento de Paulo Velti, naquele dia. E honro com o meu pastor até hoje, é meu pastor. E ele, Nair Velti, teve uma importância na minha vida, irmão. Nair Velti, Paulo Velti, vários irmãos que eu lembro com muito carinho, ali na Congregacional, eu canto para eles aquela música. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que, com o amor de Jesus, mudaram o meu coração, quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Canto de boa, de coração canto. Canto mesmo, porque é real. Não dá para esquecer a gente que estendeu a mão para você e te acolheu. E para mim, assim, essa passagem aqui tem essa força. Por isso que eu falo com a Denise assim, Denise, é uma loucura um cristão dizer para a esposa, dizer para alguém, realmente está difícil para nós. Tira isso para longe da tua boca. Isso não existe. Entre nós isso não existe. A única possibilidade entre nós é morte. Só. Só morte. Nada além da morte. Eu sei onde Deus me plantou, irmãos. E Deus não planta a gente em lugar, Deus planta a gente com pessoas. Se João irmão me perguntou, Franco, ela mandou assim um texto falando para onde iremos nós, né, Franco? Eu falei, olha, a pergunta, na verdade, de Pedro não foi essa. Pedro não perguntou para onde iremos. Desculpa, João 6. A pergunta de Pedro a uma pergunta de Jesus. Pedro respondeu com uma pergunta. Jesus fez uma pergunta no versículo 67. Será que vocês também querem se retirar? Quer ir embora? Pode me deixar. Olha o teste do deixa aí. Me deixa. Pode ir embora. Pode ir embora. Já tinha ido, uma galera já tinha metido o pé. Vocês também não querem, aproveita a hora essa. Aproveita que a porta está aberta, todo mundo saindo. Gente, pode ir embora. É muito interessante quando a gente deixa as pessoas livres, né? Para ir. Eu até digo o seguinte, a prova maior do amor é a liberdade. Alguém já disse que um passarinho que volta, ele é de verdade teu. Se abrir a gaiola, botar o passarinho para voar, ele voltar para a tua casa, é que ele quer você mesmo. E assim somos nós com Jesus. Somos livres. Quantos são livres aí? Cantamos aqui, eu sou livre, eu sou livre. Mas somos livres e somos escravos. Mas como é que a gente é escravo se a gente é livre, Franco? Porque nós fomos livres e escolhemos ser escravos. Obrigado, meu amor. Escolhemos ser escravos. Escolhemos ser escravos. Uma escolha nossa. Nós servimos por amor. Jesus não fica dando chicotada na gente para a gente fazer as coisas. Jesus, inclusive, usa uma autoridade muito interessante. Aqui ele não tem nos oprimido para fazer a vontade dele. Ele só diz assim, escolhe a porta estreita. Escolhe. Ele diz assim, entra por esse caminho, porque largo é o caminho que conduz à perdição, à morte. Ele diz, é largo, você vai por aí com tantas opções. Aqui só tem uma opção, que é fazer a minha vontade, mas é aqui, entra aqui, o final disso aqui é vida.
Ele não te impõe isso. Ele te dá a liberdade de você não fazer o que Ele manda. Ele pergunta, por que me chama Senhor e não faz o que eu mando? Ele não te oprime. Você vai colher os frutos das suas escolhas, mas Jesus não te oprime. Não é um autoritarismo. É uma vontade que Ele expõe, mas deixa você escolher. Ele te diz, escolhe aqui. Entra por essa porta, vão tentar te enganar, tem falsos profetas. Ele te ilustra, ele te instrui, mas diz, você decide. Assim é amor. Amor é você deixar alguém livre, decidir. O amor é assim. O amor não busca seus próprios interesses. Por amor, você chora por alguém, sofre por alguém. Um pai e uma mãe, quando casam um filho, nem sempre é fácil. Ah, meu Deus do céu. É mole não, né, marido? Não é mole casar, cara. E se casar e for para longe, piorou, né, cara? Não é mole, não, gente, de verdade. Eu lembro quando Débora casou, cara, Denise vai lembrar, eu enchi minha agenda de viagem. Não queria passar em casa, não queria ver o quarto vazio. E Denise chorando. Denise falou, lembra até hoje, pô, tu foi e me deixou, né? Tinha um outro garoto para cuidar, né? Cheguei, tinha que ficar, né? É, meu irmão, é dureza. Você enche tua vida de filhinho, depois o ninho fica vazio, tu chora. Sofre. É fácil, Torres. Não é fácil. Mas o amor, tu quer ver o melhor para o outro. Eu já percebi que não é fácil só liberar filho, não. Fonseca agora para casar de novo foi um sofrimento. Teve gente aqui que não tinha nada a ver com a vida dele no palpite. Os que tinham a ver davam palpite, mas os que não tinham também davam palpite. Amados, pelo amor de Deus, o cara é livre. Eu falei com Fonseca, bem antes de conhecer a Jusileide, eu falei, Fonseca, eu espero que você tome a decisão certa. Tá? Com o Júnior Paulino. Mas se você tomar errada, eu estou aqui, sou teu amigo, teu pai, teu irmão. Tomara que você tome a decisão, tomara que você esteja vendo com os olhos de Deus para esse negócio. Mas se você entrar na furada, a gente está junto. O que eu vou fazer? Você é livre, ela é livre, dois crentes, vou fazer o quê? Mas é impressionante como a gente se aposta das pessoas. Isso não quer abrir mão, não. Mas o teste de Jesus é, será que vocês também não querem ir embora? Será que não é a hora de vocês meterem o pé? E Pedro, então, responde com uma pergunta, Senhor, para quem? Para quem iremos? Não é para onde, é para quem? Essa pergunta. Falei, irmã, não é para onde, é para quem? Mas qual é a diferença? Falei, muito. Tem muita diferença. Onde fala de lugar, Deus chamou Abraão, não chamou Abraão para um lugar, nem disse qual era o lugar. Ele falou, vem comigo, eu vou te levar para um lugar, mas vem comigo, vem estar comigo. Eu acho que é aí que Ló não sacou a parada, entendeu? Abraão era amigo de Deus, pô. Como é que tu deixa o amigo de Deus para fazer o teu negócio? Coisa que a Moabita sacou. A Moabita, apesar... E olha que a Moabita teve uma luz assim espetacular, porque ela olhando para Noemi devia pensar assim, rapaz, essa mulher, esse Deus dela é mau, porque matou o marido, matou os filhos, que deu mal. Mas ela quis seguir aquela mulher de algum jeito, falou assim, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e pronto. O que ela enxergou agora? Eu às vezes fico assim, impactado, como que algumas pessoas enxergam coisas em momentos tão difíceis da vida. Que é o ladrão na cruz, está lá do lado de Jesus, sofrendo a mesma morte de cruz, vendo Jesus ali agonizando, ali do lado dele. Jesus não está fazendo milagre, Jesus não está andando sobre as águas, Jesus não está ressuscitando morto,
Jesus não está falando nada de espetacular, pelo contrário, está morrendo. Jesus falou que era a noite das trevas, o dia das trevas, é o tempo dos capetas voam abaixo. Os capetas estão voando baixo, está tudo voando baixo. Então está ali, o salmista vai dizer, fortes touros de Bazã me cercaram. Então Jesus está todo oprimido, com demônio até o talo, e um cara ladrão, salteador, bandido, olha para Jesus nesse estado e vê que Jesus é o Rei. Misericórdia. Que graça tremenda. Ele viu. Viu e já se humilhou e já... Ele começa escarnecendo. Não sei se você lembra, os dois zombaram de Jesus. É que fala ladrão bonzinho, ladrão mau, esses papos. Ladrão bom, ladrão mau. Os dois malvadinhos estavam lá, já, eles estavam na cruz deles mesmo. Jesus não, Jesus tomou de Barrabás, lembra? E a nossa. Glória a Deus por isso. E aí ele tomou a nossa cruz, estava ali no nosso lugar, mas o outro ladrão estava no lugar dele mesmo, ali, a sentença dele. E ele olha para Jesus. Jesus não está fazendo nenhum milagre, nenhum, nada. Jesus não está mostrando glória, nada. Jesus está humilhado, quebrado. E ele olha e vê. E Ruth olha para Noemi toda ferrada e diz, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo e que Deus me castigue. A gente canta, não? Tem vários casamentos que cantou, para onde tu fores irei. Aí ela ri para ele, onde tu repousares, repousa. A gente já quebrou muita pedra junto, né? Segue quebrando, graças a Deus. Enquanto a vida tem pedra para quebrar. Mas eu lembro de uma vez a gente recebeu um casal não, um cara que queria casar, aí estava tudo cheio de história para casar. A gente sabia que ele era crente, havia largado a esposa, separado e tal. E a gente fez uma coisa assim muito doida na época, mas o Senhor nos inspirou. Não sei se vocês vão lembrar. Pega a fita do casamento dele para assistir com ele. Porque ele dizia, não, casei sem amor, já não amava. Vamos pegar aquele caso que o pessoal filma tudo, né? Já teve aquela época que já tinha fita cassete, aquele grandão. Traz tua fita de casamento que a gente quer assistir. Lembra disso, Ziel? Ziel não vai lembrar, não. Aí o cara trouxe a fita de casamento dele, do casamento dele. E ali os dois só no maior love you, ele e a noivinha. Tu gosta, né, Cidinho? Esse dia eu contei ontem, quando a gente dormiu naquele colchão d'água, que você quase me matou. Eu conto tudo, Cidinho. Rapaz, meu irmão, quando a gente viu o videozinho, a gente olhou para o cabra. Tu era infeliz, tu estava casando, parece até que casou com a arma na cabeça. Olha que você que eu estou. E o pastor falando dele. Se arrepender, amado. Vai se arrepender. Aqui tu não tem guarida entre nós. Se arrepende, tu não é nem incrédulo. Aqui, olha aqui, pastor falando aqui, dando amém, glória a Deus, louvando. Aquela vez que começou tudo errado. Você não tem palavra. Você é infiel. Não honra teu compromisso. Jesus falou, vocês também não querem ir? Para quem iremos? Essa é a pergunta que não quer calar. Não é para onde, é para quem. Para quem nós iremos? Para Betel ou para Ai? Para quem nós iremos? Eu falei que Orfa, quando eu li que Orfa era gazela, aí eu me lembrei do texto de Provérbios que diz que, embora Lara também queria ficar com Noemi,
Mas o teste quebrou a órfã. Deixou ela órfã. A gazela não aguentou o teste, mas a amizade aguentou. A beleza, que minha mãe dizia que não se põe em mesa, mas a Bíblia diz que a graça é enganosa, a formosura, ela é passageira, ela é vã. É o contrário, né? Não, é vã mesmo, passageira. Não, enganosa é a graça. A vã, a formosura. A enganosa, porque toda mulher tem seu charme, né? Toda mulher é charmosa, toda ela tem um charminho. Você já vê desde pequenininha, cheio de charme. Você já tem charminho desde criança, toda mulher tem. Você sabe se vai ficar uma mulher linda, se não vai ficar tão linda, mas toda ela tem a graça dela, o charme da mulher brasileira. A mulher chilena também tem, pode ficar tranquilo. Mas essa gracinha não suporta uma contenda, um temporal. É enganoso. O mesmo beicinho lindo que ela faz para te ganhar, quando o negócio esquenta, meu irmão, aquele beijo vai falar tanta besteira no teu ouvido. Não tem nada mais enganoso que a graça. Nada mais enganoso. Cadê aquelas covinhas lindas quando você sorria? Que covinha, meu irmão? Cova, eu vou botar você na cova. Tu vai ver só. Acaba rapidinho a graça toda. Tem graça, né? Enganoso, né? Quem casa com a graça, casa enganado. Né? E quem casa com a beleza também, porque a beleza passa. Fiz um encontro de jovens no Chile, agora aproveitar que os chilenos estão aqui, eles vão lembrar. Eu pedi Tita, falei, Tita, eu quero que você me apresente Vera Fischer desde garota, desde 18 anos e tal. Vai colocando os slides. Quando eu botei assim, Vera Fischer assim com 18, sei lá, 19, botou lá o pessoal chilenado. E elas foi ficando só madura, 20 e poucos anos, 30 anos, foi ficando aquela mulher bonita, quase Miss Brasil, Miss Segura, tudo foi lá. E aí, tudo, daqui a pouquinho foi passando 40, 50, o pessoal, 60. Os chilenos começaram a ficar tristes. Tem uma hora que ela está tão esticada, assim, então está tentando tudo, coitada, mas não consegue mais nada. Que a gravidade é cruel mesmo, não tem jeito. Passou assim, acho que ela estava bem velhinha, mas toda esticadinha, todo o pessoal não aguentava nem olhar. Ixi, como a coisa ficou feia. É vã, passa. A única beleza que pode ser preservada, cultivada, é a do espírito, é do homem interior, disse Pedro lá, capítulo 3. Quem casa com a beleza também pode sofrer essas coisas aí, com o tempo passando. É muito comum um homem trocar uma de 50 por duas de 25. O cara não aguenta. Casou com a beleza, você está fadado a sofrer. Mas o discípulo de Jesus, ele não casa com a beleza nem com a graça. Ele constrói amizade. Ele tem vínculo. Ele tem aliança. Amém? Ele pede a Deus a graça de Deus de ser fiel até a morte. Ele pede essa graça. Ele fala com Deus, Senhor, me dá graça. Porque eu quero ser fiel até o fim. Até o fim. Se ela ficar doente... Quem se lembra daquele filme Compromisso Precioso? Velhão, né? O pessoal mais velhinho fala, eu lembro. No tempo da fita cassete ainda. Cara, aquele filme Compromisso Precioso me fez chorar muito, aquele filme. Lembra que a mulher do cara jovem ainda tem Alzheimer? Lembra? Aí começa a esquecer, a história baseada em fatos reais, fica chocado de ver. Aí a perseverança do marido, ele cuidando dela até o final, tal, levando, estando com a mulher, uma graça, né? De ser fiel ali, passando, sendo tentado, luta. Imagina se tem uma mulher que não lembra mais de você dentro da tua casa. Ele ali. E eu ouvi agora recente uma história de um cara, um oncologista, que ele descobriu que a mulher estava com câncer. E ele falou assim, não, eu não vou suportar, divorciou com esse argumento de que ele lida tanto com câncer que ele não suportaria ter a esposa dele com câncer. Deus se divorciou. Aí você vê aquilo, tu fica triste. Fica assim, meu Deus, como pode?
Você casar com alguém e depois, quando aquela pessoa não atende mais às tuas expectativas, teus prazeres, sei lá o quê, você abandona. Mas eu penso que a igreja também, em parte, ela vive isso. Quando é assim que alguns pastores se sentem. Não justifica, tá, amados? Porque pastor não deve fazer nada esperando recompensa de homem. Pastor deve trabalhar esperando que o sumo pastor o recompense. 1 Pedro 5. Pastorzão Pedro falando. A gente não deve fazer nada esperando recompensa de ninguém, de nenhum discípulo, de nada. Mas, como nós somos seres sentimentais, é muito comum as pessoas se sentirem assim meio usadas. Né? Às vezes meio usada. É muito comum, por exemplo, quando você tem um líder que é disciplinado, aquela casa cheia fica vazia, ninguém nem liga, nem manda um WhatsApp, nem um beijinho, tchau. Parece que só está ali enquanto se aproveita do teu dom, do teu talento, quanto você tem para dar. Quando você para de dar, você não serve para mais nada. Acabou, não tem mais utilidade. Né? Você não é mais útil para mim. É muito ruim quando alguém pensa em mudar de cobertura focado em si mesmo, focado na sua própria necessidade. É muito ruim, isso é muito triste. Muito triste, irmão. Você não conhece o Senhor quando se move assim. Você não sabe como Deus vê essas coisas. Você precisa ver com os olhos de Deus. Quando você busca seus próprios interesses, entendeu? E você deixa a gente ferida para trás, porque tem gente que vai dizer assim, meu Deus, né? Puxa, como assim? Não, você me atendeu até aqui, mas eu acho que você não tem mais para me dar, não. Bateu na tampa já. Deixa teu pastor te dirigir, te ordenar, te orientar, te ordenar. Deixa ele guiar você. Mas quando você faz isso, você também arrebenta com a pessoa. Você está dizendo assim, cara, acabou. Está velho demais, Modesto. Mas também, por que eu estou falando isso? Porque assim, se existe um teste do deixa-me, onde muita gente cai do cavalo e sai quando não deveria sair, eu fico imaginando o que é você tomar uma decisão movido por você mesmo. Eu fico pensando nisso. Como isso é sem sabedoria. Como você deve deixar Deus guiar a tua vida. Como você precisa confiar que Deus move tudo. Deus move todas as coisas. É tão triste você ver pessoas que os anos passam e as pessoas seguem tomando decisões movidas por qualquer coisa, sentimento, razão, segue na carne. Quando deveria ouvir o Espírito claramente e obedecer. Porque o Espírito, irmão, nunca vai conspirar contra essa mesa. Nunca. O Espírito de Deus nunca vai conspirar contra esta mesa. A mesa da comunhão, a mesa do pacto, a mesa da memória, que a gente tem que ter memória de que Jesus, né, fazer isso em memória, a mesa que a gente lembra aquele dia. O Espírito Santo nunca vai conspirar, nunca. O Espírito Santo jamais vai conspirar contra o teu casamento, vai dividir você, quebrar a tua aliança. O Espírito Santo jamais vai fazer isso. Jamais. O Espírito Santo sempre vai trabalhar pela unidade. É tão forte isso que Tiago diz que toda divisão, ela só tem origem na carne, um diabo, um demônio. É demoníaco essa divisão. Não tem origem em Deus. Você consegue pensar, irmão, como é que o Deus Pai Todo-Poderoso encarnou seu verbo, levou para essa terra e depois o trouxe e colocou à direita dele e disse que são um. Por meio do Espírito Santo, ele diz que são um. Você não consegue dividir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não tem como dividi-los. E você nem consegue pensar,
Tem gente que é muito engraçado, começa a orar, fala com o pai, depois está falando com o filho, depois falando com o Espírito Santo, está falando com todo mundo junto no mesmo tempo. É muito engraçado a oração de alguns irmãos. Fala com o pai, mas meu Jesus, meu Espírito amado. Eu acho que é bom, é isso mesmo, é um só. Eles são um só. Mas se você fosse dividir a família, não. O meu pai é o meu pai, Jesus é meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, fala contigo agora, meu irmão. Você fala assim, pô. Você fala, meu pai, tu fala em nome de Jesus, mas daqui a pouco está falando com Jesus, está falando com o Espírito Santo. Você só consegue ver um na tua frente. Um. É um. É um único Deus. Você pode dizer amém ou não? É o único Deus. Franco, como é que é isso? Eu vou dizer para você, eu não entendo a Trindade, mas eu entendo o amor, que é o amor. O amor tem o poder de pegar o que não é um e fazer um. O amor tem esse poder. Quando Jesus orou lá, Pai, assim como é. Olha, Jesus está orando. Eu em ti, tu em mim, sejam eles em nós. Será que Deus respondeu essa oração? Bem, talvez entre nós não, porque a gente é brigão, a gente é carnal, a gente divide. Mas Jesus, quando enfrentou Paulo no caminho de Damasco, ele falou, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas Saulo nem conhecia Jesus, pô. Como é que Saulo estava perseguindo Jesus se ele nem conhecia Jesus? Quem que Paulo estava se perseguindo? Quem que Paulo estava perseguindo, irmãos? Como é que ele perseguia a igreja? De casa em casa, botava os irmãos na cadeia. E o que Jesus tem com essa galera que está sendo presa? Jesus nem falou assim, Saulo, Saulo, por que tu está perseguindo a minha igreja? Graças a Deus que ele não falou isso. Saulo, Saulo, por que você está agarrando no meu povo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me machucando? Qual o teu problema, rapaz? Já caiu cegueta, chamando Jesus de Senhor. Senhor. Esse Saulo, que depois é Paulo, ele jamais deixa de enxergar a igreja como ela de fato é. Quando a igreja de Corinto está dividindo lá, rachando, quebrando, dividindo, ele pergunta assim, por acaso Cristo está dividido? Ele não pergunta se a igreja está dividida, Jesus está dividido, porque a igreja é o corpo de Cristo. É mão para lá, pé para cá, como é que é isso? Me explica, ele está dividido? Porque Paulo, mais do que ninguém, viu, ele sabe, é indivisível, é uma ofensa as coisas que a gente faz, é uma agressão, é uma zombaria. É uma zombaria. Franco, mas tem irmão que quer que vá, mas que você não deixe. Independente de você, diga, irmão, estou sempre aqui contigo. Vai igual o filho pródigo, o pai do filho pródigo. Minha casa está aberta sempre. O dia que você voltasse, o que a gente não vai deixar é bagunça. Por quê? Porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo, o próprio Cristo diz como proceder. Você diz amém ou não? Amém ou não? Nós, de verdade, aceitamos todos. O que não aceitamos é tudo. Nós acolhemos todos, mas não acolhemos tudo. Nem tudo que se faz a gente concorda, porque não dá para concordar. Jesus mesmo não concorda, acabou. Vai dizer, isso não está certo, isso está errado. Essa forma de andar não é a que agrada a Deus. A gente vai dizer isso para todo mundo, para o filho, para a mulher, para todo mundo. Pô. Não está certo, meu filho, andar assim. Isso não agrada o Senhor e pronto. Agora, tu abre mão do teu filho? O que tu faz com o filho quando ele se rebela? Tu abandona ele, larga ele por aí, César? Calado. Tu acolhe. E com a igreja? Por que com a igreja a gente faz assim? Acho que tem que deixar sempre claro. Bom, nós não concordamos assim. Quer andar entre nós, tem que andar assim. Quer nos deixar? Contigo. Ser livre, vai. Mas a casa sempre está aberta para você. O dia que você quiser andar como filho de Deus, esse é o teu lugar.
nessa família. Amém? Vocês deram um amém assim meio... Vamos partir o pão? Esse tema, o teste do deixa-me, é uma coisa que eu vim conversando com alguns irmãos nos últimos tempos, nos últimos meses. Eu vi uma situação, a gente pastoreando algumas coisas, surge tanta coisa, né? Eu falei, rapaz, isso é um teste para você. Eu falei com o irmão outro dia, eu falei, cara, você está num teste. Aí lembrei dessa história de Noemi, com Ruth, de Abraão, com Ló, de Jesus com os discípulos. Não é uma coisa assim que, sei lá, uma visão profunda, não. Um conselho que eu estava dando. Falei, amado, isso é uma prova na tua vida, você não está vendo que você está sendo testado. O fato de alguém dizer que você é livre para escolher teu caminho, e você é, não, necessariamente não te faz meter o pé de onde você está. Você tem que ouvir claramente o Senhor falando. Reconhecer de fato onde Deus te plantou. É isso que eu queria dizer. Não é para onde iremos, é para quem iremos. Mas nesse sentido a igreja também somos nós. Você pode dizer amém ou não? Onde é que Deus te plantou? Com quem Deus... Tu vai ter que identificar as pessoas que Deus te vinculou. Eu entendo que Deus me uniu a Modesto há muitos anos, lá falei, já tem 35 anos. Eu nunca... vocês sempre se deram bem, vocês eram uma... Não é verdade, irmãos. Eu penso que Modesto olha para a minha vida, já me viu muito mais pereba do que eu sou hoje, mas me viu minhas perebices todas. Eu vi as perebinhas dele também, não são tantas como as minhas, mas ele vi também. Eu também não gostava. Tu acha que eu chegava em casa da reunião do presbitério todo feliz? Que reunião maravilhosa, glória a Deus! Era assim, Denise? Não, tinha dia que eu ficava no canto, meu Deus, até quando? Eu já tinha a resposta. Até a morte. Eu te plantei aí. Diz que o justo, diga comigo, o justo, plantado na casa do Senhor. Completa. Na velhice ainda dá fruto, Modesto. Tu até gostou, né, irmão? Modesto até gostou, aleluia. Assim, mas que coisa interessante. Eu estava lá no sepultamento do Edgar, aí entrou o Moacir. E o Moacir, que coisa interessante esse texto, né? A gente conversando. Ele falou assim, é interessante. Porque imagina, Franco, hoje a gente plantava na casa do Senhor, mas a gente tinha a casa. Ele falou assim, a gente tinha a casa. O salmista, quando falou isso, ele não tinha noção nem do que ele estava falando. Então, você plantado na casa do Senhor, mas você também é a casa. Então, como é que você planta a casa na casa? Somos pedras vivas. Deus nos uniu, Deus nos vinculou, Deus nos conectou. Deus faz isso, Deus mexe, Deus promove, Deus edifica, Deus trabalha, Deus une. Então, por exemplo, houve um tempo que eu tive clareza de Deus. Eu falei, ai meu Deus do céu, onde Deus me plantou? No meio dessas almas. Tá bom, é aí que eu estou. Desde então. E eu também tinha clareza, acho que alguns já também têm aqui, de que são essas almas que vão cooperar para o teu crescimento. Essas almas, inclusive aqueles discípulos que Deus te entrega, que você olha assim e diz assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas essas pessoas estão aí, vou falar uma frase antiga, cada discipulador tem um discípulo que merece. Essas almas vão cooperar grandemente com o teu desenvolvimento espiritual. Às vezes tu olha para eles e diz, meu Deus, por que fulano veio parar na minha mão? Estava batizando em Senador Camará, um batismo daquele coletivo, junto à panela, não sei o quê. E aí tinham lá uns 15, 17 irmãos para batizar lá em Camará, batiza lá, e mete no tanque, e alguém falou, tem muita gente que não quer ajudar não. Eu falei, pô, já? Entrei dentro da piscininha lá, no tanquinho que estava lá, uma piscinona lá, aquela piscina ainda de cimento, fechadão e tal, e aí eu estou lá batizando alguém, que eu não me lembro, graças a Deus, quem era, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu estou batizando, assim, o camarada atrás de mim tem um irmão profetizando. Eis que falo contigo. Ele está batizando outra pessoa. Eis que falo contigo
que você é uma pedra, mas eu vou te quebrar tudo. Eu falei, olhei para trás, falei, misericórdia, quem é esse cara? Olhei, aí saiu uma figura lá de dentro d'água. Eu falei, meu Deus, Deus me livre dessa pedra. Falei, morava em Realengo. Eu acho que não levou nem um mês, me mudei para Campo Grande e encontrei aquela pedra. Eu falei, Jesus. Como é que eu podia me lembrar daquele dia? Nunca mais esqueci. Saiu da água, o cara falou, tu és uma pedra, assim diz o Senhor, mas eu vou te quebrar todo. E eu me assustei com aquela profecia. Eu olhei e falei, ixi. Eu vi aquela figura saindo dentro da água. Eu nem vou falar quem é o nome da figura, né? Você imagina a cena. Eu olhei e falei, só faltei e falei assim, pelo sinal da cruz. Mas eu tinha perdido esse hábito, senão mandava. Livra-nos, Deus, nosso Senhor. E aí saiu o cara. Falei, sem chance, mora onde? Nem sei. Mas aí, não, tu vai para Campo Grande, eu fui para Campo Grande. Quem eu encontro lá? Pelo sinal da cruz. Olha lá. Deus, ele vai construindo, ele vai movendo. Deus sabe que a gente precisa daquela... Eu citei os discípulos de Anderson Pai, porque eu me lembrei dos caras Illuminati aqui, pai. Eu falei, não era discípulo do pai, não. Deus vai dando as pessoas que a gente precisa. É para o nosso bem, é para a nossa edificação. Deus conecta. A gente pode tentar fugir. Tenta fugir. Mas a hora que você parar e ouvir o Espírito Santo, quem mandou você sair de lá? Como fez com a Andriele, que meteu o pé lá do Dinho, e daí que eu também entendo a Andriele, coitadinha, com esses dois, mas tudo bem, né? Mas ela foi meter o pé, mas não tem para onde correr. A hora que ela ouviu o Espírito Santo, disse, volta para lá, menino, tu não tinha que ter saído, tu está fugindo do meu amor. Você está fugindo de um lugar que você não deveria fugir. É aí que eu te quero. É aí que vão tratar de você, que vão tocar você, que vão mover você. É aí. E Deus vai trabalhando. E a gente vai tendo convicções, é muito legal. É muito legal também você ter a luz de dizer assim, eu só quero aqueles que Deus me manda. E você não joga a capa sobre pessoas que Deus não está te mandando. Você não atira a capa sobre todo mundo. Pode vir que aqui tem. Não, tem a sensibilidade de dizer, não. Eu quero as pessoas que Deus está me enviando. Quem Deus me enviar, eu vou colher e vou receber Deus enviando. Essa sensibilidade é o corpo de Cristo. Amém ou não? E somos plantados aí nesses relacionamentos. Não é onde, é quem. É quem. Com quem Deus me uniu, com quem Deus me conectou, com quem. Graças a Deus, em 2020, Marcão levou, nosso companheiro Marcão. Levou, Papai do Céu o levou. Mas quando eu digo graças a Deus, por quê? Porque deixou a gente em plena comunhão. Já está ali, mas o Marcão em plena comunhão. Nunca se moveu da onde Deus o plantou. Por interesse nenhum. Por interesse nenhum. Não é legal isso, irmãos? O que você acha? É um legado ou não é um legado? É um legado espetacular. Não é aqui que Deus me plantou, aqui que eu... Marcão, coitadinho, sofreu com todos nós. Ele está lá agora rindo, agora até falei com o Claudinho. Claudinho, Marcão deve estar rindo um bocado, dando aquelas gargalhadas dele. Enquanto a gente está aqui quebrando o pé, ele deve estar rindo, mas ele sofria com a gente. Assim, todo presbitério tem um pessoal mais difícil, né? E tem aqueles caras que, graças a Deus, como o Marcão, é uma delícia, Marcão. Fofo de tudo que é lado, entendeu? Verdade, é bom se relacionar com o Marcão. Marcão, eu fiz uma live com ele antes dele partir. Eu fiz uma live, sabe qual era o título da live? Perseverança. Tem que terminar assim, né? Perseverança. Até te recomendo, pode assistir essa live. Estava na pandemia, auge da pandemia, vamos fazer live para todo lado. Perseverança. Mas eu fiz uma introdução assim, irmãos, olha, o Marcos tem autoridade para falar sobre perseverança. Porque ele persevera conosco até hoje, me suportando, inclusive,
E eu tenho, das muitas dívidas que eu tenho com o Marcão, uma delas é que quando eu não cria mais no meu chamado, no meu ministério, quando eu estava pronto já para me aposentar, jovem, Marcos, ele acreditou. Marcos apostou em mim. Quando eu queria me esconder do púlpito, do microfone, de tudo, Marcão falou assim, não, Franco, bota a tua cara lá e vai. Eu estou contigo, vai. Todo grandão também, não vai não. Vai. E falou assim, brother, vai lá, brother, vai. Estou aqui, brother. Uma capacidade. Eu falei, esse homem tem autoridade para falar. Ele vai falar de um assunto que ele tem autoridade. Perseverança. Assim a gente começa a live. Falando de algo que ele tem autoridade. É tremendo quando você vê alguém que ficou casado até a morte. E lembrando Fonseca, que sepultou mal, falei, amado, falei com os filhos. Ele foi fiel até o fim. Sepultou a esposinha dele, está livre, até que a morte nos separe, acabou. Não tem luto eterno, nem Deus quer isso. Está livre, não julgue. Mas é muito tremendo também quando tu vê ministérios que seguem juntos até o fim. Gente que não tem nenhum acidente no caminho de percurso que os divide, que os separa, que macula, que fere, que deixa para lá. É muito legal quando tu vê histórias de filhos que cresceram e ficaram até maiores que os pais. Porque filho vai mais longe, né? Mas que segue sendo pai. Que não tem problema de alguém dizer, cara, ele é meu filho, está maior do que eu, mas o filho olha para mim, mas eu sei que é meu pai. É muito legal isso, gente. É muito lindo. Isso é um verdadeiro legado. Vai passando. Desse jeito. Quantos me entendem? Amém? Eu não sei se eu falei tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amanhã, como eu falei, eu quero terminar o assunto falando de visão. Não da divisão, mas da visão. Vocês, quando lembrarem, orem. Tá, amados? Orem por isso. Mas o nosso momento agora é de partir esse pão. E lembrar que depois do almoço tem 3 horas o grupo pequeno. E eu vou precisar, irmãos, voltar antes... Porque nos nossos relatórios a gente tinha que terminar, a gente não tem obrigação de terminar, mas pelo menos ouvir mais uns 2 ou 3 cidades aí, para a gente ser edificado como foi ontem. Quantos foram edificados ontem? Pô, glória a Deus, eu quero seguir sendo edificado também, ouvindo os nossos irmãos de outras cidades. O que vocês acham? Amém ou não? Amém? Foi bem, glória a Deus. Foi tão bênção ouvir os relatórios. Então vamos fazer isso. Vamos partir o pão agora, em nome de Jesus, mano? Vamos lá, Sérgio. Então, vamos partir esse pão? Quem quer comer o pão? Quem quer comer o pão? Quem quer comer o pão? Amém. Um pouquinho antes de Ló se separar de Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Fez uma promessa, depois fez uma aliança para garantir que a promessa ia se cumprir. E partiu uns animais lá ao meio. Diz os entendidos que o corte desse animal era exatamente assim. A parte dianteira do animal separada da parte traseira do animal. Não era assim, era assim. E ali, o momento de Abraão ali era sangue para todo lado. Vocês lembram? Depois ele ficar assustando as aves. Mas Deus falou no meio do sangue. Nós estamos numa semana que o mundo todo está comemorando. O mundo todo, não sei se é o mundo todo. Alguns lugares comemoram a Páscoa, né? Talvez o mundo muçulmano lá não comemore, mas é a Páscoa dos cristãos. Muita gente dando ovinho de coelho para tudo que é lado, para cá, para lá. Mas a igreja é esclarecida e sabe que a Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovo de Páscoa, chocolate, nada a ver. Acho que até as crianças nossas têm essa luz também, para quem te ensina, não é verdade? Mas a Páscoa, ela fala dos judeus. Lembra aquele momento da saída do Egito? Né? Sempre a Escritura aponta para Jesus, é linda a história da Bíblia, sempre fala de Jesus, sempre fala de Jesus. Não foi diferente ali na saída, né? Do sangue
nos umbrais da porta, para que a morte não entrasse na casa do povo de Deus. Deus, falando do valor de Israel, disse que deu por Israel os primogênitos do Egito, mas não deixou Israel debaixo do mesmo juízo que estava sobre o Egito, por causa do sangue, como a gente cantou hoje, o sangue. Amém? Mas Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu graças. E disse: este é o meu corpo, o corpo que é partido por vocês devem comer ele. Amém? E não só comer, comer e lembrar. Faz em memória de mim. Toma esse dia em memória. Depois, da mesma forma, tomou o cálice e também deu graças e disse: esse é o cálice. O cálice de quê? Não só nova, é nova e eterna. A nossa aliança é nova, mas ela também é eterna. Ela é única, acabou, não tem mais nada, não tem mais nenhuma aliança, nem da Abraão lá no meio dos animais, nem a aliança do arco-íris, nem toda aliança passada. Nossa aliança agora foi feita em Cristo. Você pode dizer amém ou não? Onde de ambos os povos foi feito um só. A parede que dividia a gente não nos divide mais, somos um só povo. Quantos podem dizer amém? Somos um só pão, disse Paulo. Um pão só. Por isso não dá para comer o pão e cuspir o irmão. Não tem como. Somos um único pão. Uma única família. Um único corpo. Você pode dizer amém? E assim Deus nos fez. E esse dia fala também disso. Dessa obra maravilhosa do Senhor na cruz do Calvário. Quando Ele se entregou, se doou por cada um de nós. Amém? Asaf tem uma canção linda que fala: agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, da lembrança a mais querida, prova linda do amor, que levou Jesus à cruz para ser por nós partido, como um sacrifício vivo que nos uniu a Ti. Depois ele vai dizer: agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no Teu puro e eterno amor, que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado, pelo sangue derramado, um perfeito acesso a Ti, Senhor. O refrão, eu não sei quantos se lembram: e ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos. Estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e oração, coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Amém? Eu orei essa manhã, por essa hora, e eu fiz um pedido a Deus. Eu falei: Pai, que ao partirmos o pão e ao bebermos do sangue de Jesus, que para nós é o quê? O sangue do Senhor, desse fruto da uva, que Tu, Pai, nos toque, nos cure, nos liberte, nos dê vida, força, saúde, que Tu ministra ao nosso coração. Eu fiz essa oração.